Olá, sejam bem-vindos ao conteúdo do Comitê Financeiro da Câmara de Indústria e Comércios de Farroupilha, nossa SIX Farroupilha. Hoje nós temos a honra de receber duas pessoas com um profundo conhecimento em planejamento. Eu sou Rafael Collodi, vou acompanhar então esse bate-papo com os nossos convidados, sou vice-presidente do Conselho Deliberativo aqui da SIX e também advogado. Então hoje nós temos a Carmen Riva, que é diretora comercial da Directa Brasil Gestão Empresarial, e também o Lorival Dalmas, que é conselheiro consultivo da Tramontina Farroupilha e também do deliberativo da Tramontina Prev. Fica aqui o nosso convite, para acessar os conteúdos da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha, especialmente aqui em relação ao Comitê Financeiro, que tem apresentado questões relevantes. Hoje nós vamos tratar de planejamento. Fica aí, dê o seu like, compartilhe, é um conteúdo interessante que leva conhecimento geral para as pessoas, especialmente às vezes os micro e pequenos empresários que não têm à disposição a gama de assessorias que as empresas maiores têm, mas que têm vontade de empreender e aplicar as ferramentas. Então a gente recebe convidados qualificados para que a gente possa compartilhar conhecimento. Seja muito bem-vindo, Lorival. Por gentileza, faça uma breve apresentação. Caro Rafael, é uma alegria ser recebido aqui na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha, Você foi muito generoso ao citar meu nome, as minhas atribuições, mas recebo de bom grado apenas como um instrumento de link entre o nosso trabalho, a nossa conversa de hoje, que vamos ter juntamente com a parceira Carmen, E dizer então da minha alegria em poder participar e contribuir de alguma forma junto ao empresariado de Farroupilha e da região. Muito obrigado. Carmen, seja muito bem-vinda. Então, um prazer estar com vocês, duas pessoas extremamente importantes, que vêm apoiar, sim, os nossos empresários. Eu apoio hoje diretamente em consultoria, gestão empresarial, focado em finanças, custos, que são áreas estratégicas sempre, que o nosso empresário venha ter esse fundamento, esse apoio todo que ele precisa no seu dia a dia. É isso. Bom, a gente está aqui hoje com a questão do tema do planejamento estratégico. Muitas vezes o empresário, ele se vê envolto a inúmeras atividades que vão desde a concepção do projeto que vai ser executado pela empresa, com a parte financeira, com a parte de recursos humanos, com a parte de infraestrutura, com a parte de insumos, combustível, logística, ainda tem a parte jurídica, tem a parte contábil, a questão tributária e de relações. Para tudo isso, o planejamento ele é fundamental, conhecer os pontos fortes e os pontos fracos. Então eu gostaria de ouvir de vocês, começando aqui pelo Lorival, a importância de ter um planejamento na empresa. O planejamento é uma peça vital. Eu trabalhei na Tramontina e a gente sempre dizia, e acho que o pessoal ainda diz, esse ano eu já não estou trabalhando de forma efetiva, apenas acompanhando dentro do conselho consultivo, mas é uma característica da Tramontina e acho que é uma característica da nossa região, Carmen? As pessoas imaginam alguma coisa e saem fazendo. E na Tramontina a gente sempre se recriminou por isso, porque lá adiante a gente percebia e sentia falta de que aquela operação, aquela atividade que eu estou fazendo careceu de algum planejamento. E o planejamento não se aplica à empresa A, B ou C, grande, pequena, média. Planejamento tem que existir em todos os níveis. Na própria vida pessoal. Exatamente isso, Rafael. Na própria vida pessoal, se a gente não organiza as suas finanças, seus planos, suas viagens, seu trabalho, seu lazer, a coisa acaba não acontecendo da forma como se gostaria e como a gente vai ver lá adiante depois que os fatos aconteceram,
Eu vejo que o planejamento hoje, principalmente para o pequeno empresário, né, ele acaba fazendo da forma que ele sempre fez e ele acaba emendando um ano com o outro e não para se organizar, para planejar, para visualizar, né, o crescimento que ele vem buscar da receita, da área produtiva, né, do seu maquinário que ele precisa para estar se modernizando também. Então, assim, acontecendo isso de uma hora para outra, haja caixa para suportar investimentos, né? E o planejamento ele também visa essa questão muito forte financeira, além do crescimento que eu vou buscar para o meu próximo exercício. E temos empresas que se planejam, sim, 2 a 5 anos, e empresas que não pensam sequer no planejamento. E a importância disso é alinhar os critérios internos em relação ao crescimento, à sua rentabilidade, a sua gestão de custos, quanto que eu vou gastar esse ano, para que eu vou gastar, né? Alinhar o orçamento adequadamente. Em alguns momentos nós temos um orçamento que ele é bloqueado, né? Na empresa a gente projeta o orçamento do ano, o setor se passou da meta orçamentada, né, que foi orçada, ele acaba barrando, não vai deixar você fazer a aquisição daquela compra. Então, isso é estar muito alinhado, mas para quem não tem nada, que não, né, pensar no pouco no primeiro momento já ajuda a buscar uma melhoria para os próximos anos e para os próximos períodos também, né? Correto, Carmen. Você destacou uma coisa muito importante. Planejamento ele considera, ele imagina assim, múltiplos horizontes, múltiplas características, né? Mas invariavelmente a gente vai passar na questão financeira. Tudo passa por aí, tudo é movido a dinheiro, né? Então, mas aí se eu dar a empresa diz, eu não vou fazer planejamento porque eu preciso estar buscando consultores, pessoas para fazer um treinamento para minha equipe. No planejamento vai surgir que eu preciso adquirir uma máquina para poder evoluir, para poder fazer o meu crescimento, né, nesse próximo exercício. E aí ele acaba se assustando, acaba tendo algum medo, né, alguma ansiedade para não pensar e não fazer acontecer. Né? E ao contrário, o planejamento ele vai te dar esse norte, vai deixar você mais seguro, mais equilibrado financeiramente, para que isso venha a acontecer planejado. Não? Acho que é importante, né, as pessoas terem em mente, não sei se vocês concordam, né, o primeiro ponto é saber onde nós estamos. Perfeito. Então, quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas fraquezas. E às vezes, né, as pessoas trabalham muito para fortalecer os pontos que estão fracos, mas se a gente reforça o que está forte, a gente consegue resultados muito melhor ainda. Melhores. Então, o planejamento também ele começa por uma ideação, né? Eu gostaria de me projetar de tal forma, gostaria de introduzir novos produtos no mercado, gostaria de ter uma saúde financeira de uma forma diferente. E depois a gente vai traçando um caminho, né? Quais são os pontos mais relevantes que vocês entendem? E nós estamos numa época propícia, né? Porque estamos no final do ano de 2024 e as pessoas já começam a fazer planos para 2025 e assim por diante. Quais são os principais pontos que vocês enxergam que a pessoa, quando vai começar a planejar, para que não seja um bicho de 7 cabeças, ela inicia a sua caminhada? A parte mais simples, primeiro, é saber o quanto que eu vou faturar e como que eu vou faturar e crescer para o ano seguinte. Né? A gente está falando de planejamento de um ano. E qual vai ser o resultado através deste faturamento? Né? Para mim atender esse faturamento que eu estou me planejando, quanto por cento eu preciso investir ou não? Né? Ou em matérias-primas, produto novo, algum desenvolvimento novo, até mesmo pessoas, equipes, né? Novas estratégias, pessoas pensantes, né? Diferentes dentro da sua área corporativa. Então eu vejo que é muito simples você direcionar o faturamento, o quanto que eu preciso investir em estoque para gerir né, esse crescimento e qual que vai ser o meu resultado. E a que custo que eu vou fazer isso. Tá? E eu vejo que o planejamento, se ele iniciar no primeiro momento pensando qual que vai ser a meta de faturamento, ele já começa a se conquistar como um plano, né?
porque essa meta também vai me direcionar. Eu vou precisar contratar representantes, né? Vou ter mais exigências de mercado, né? Como que eu vou me direcionar dentro dessa estratégia que eu estou colocando aqui no papel. Então ele já te força a pensar e ser mais estratégico, Exato. buscando isso, os objetivos. Carmen, não me implica em pensar em coisas sofisticadas. Perfeito. Não, é uma coisa simples. Você vai, sem custos, vai pegar um papel, vai começar a escrever alguma coisa. É o primeiro passo. Se puder sofisticar, ótimo. Melhor. Mas não precisa. Entre não fazer nada por querer fazer sofisticado, vamos fazer o pequeno. Começa Isso, começa devagarinho, vai traçando algumas metas, isso que você falou. Tem que ter metas, né? A meta de faturamento, a meta de produção, a preocupação financeira, preocupação com estoques. Estoques são terríveis, né? A gente tem que ter o estoque ideal. Eu aprendi assim, o estoque ideal é 1. 0 está faltando, 2 está sobrando, então o estoque é 1. Eu tenho que encontrar esse meu estoque 1. Qual é a dimensão que eu tenho que dar a ele? Então, isso é muito importante, porque ali eu vou comprometer uma boa parte do meu dinheiro, que poderia estar investido numa máquina, numa contratação de pessoal. Até mesmo no giro do caixa, porque em muitos momentos o empresário compra muito. Correto. E o dinheiro fica parado no estoque. E aí ele está buscando o dinheiro em banco para poder, né? Sim, remunerando uma taxa que o estoque não tem a remuneração. Perfeito. Claro que quem é capitalizado, o estoque é bom, porque com o aumento hoje da matéria-prima, que nós passamos por alguns momentos do aço, do alumínio, né, do vidro, dos insumos em si este ano, que foram 3 a 4 aumentos, ele está rentabilizando. Mas se eu estou com caixa, né, com falta de liquidez, eu preciso regular muito, porque geralmente o estoque ele compromete 40% da receita do que você fatura. Então é um volume muito grande que fica parado se você não alinhar ele em relação ao consumo dentro do mês, ao giro que é necessário. Né? Uhum. E não sei se a gente vai atropelar, talvez. Na questão do planejamento, tem também uma questão que eu acho que é importante da criatividade, né? Porque às vezes, né, se falou muito aqui em investimento e a gente fala em estoques ou situações dessas que estão muito afetas, por exemplo, à indústria ou ao comércio. Os serviços já têm uma demanda menor desse tipo de questão aí. Mas a criatividade e a inovação com as tecnologias hoje que nós temos à disposição, muitas vezes a gente pensa em crescimento e em ter que fazer um investimento, mas muitas vezes a gente tem que buscar também conhecimento e se aliar a tecnologias para que a gente possa avançar. Vocês tocaram num ponto importante ali na questão das metas, né? As metas elas têm que ter um prazo, elas têm que ser mensuráveis e tem que ter um monitoramento, né? O que vocês podem abordar sobre como monitorar se o que eu planejei está acontecendo? Porque não adianta eu ter ideia, querer colocar em execução e aí passou 1 mês, passou 2, passou 3, eu não revisitei o conteúdo que eu gerei de planejamento e daqui a pouco eu estou numa prática divorciada daquilo que eu tinha estabelecido. Como vocês entendem essa questão da importância do monitoramento? Então, eu vou falar antes. Anos passados, eu digo 10 anos atrás, a gente quase não mexia no que era planejado, né? Era imexível o orçamento, né? Que fazia parte do planejamento. Hoje, devido à volatilidade financeira, dos custos, das despesas, é necessário sim fazer a revisão do planejamento. Eu tenho empresas que revisam de 3 em 3 meses, mas a conciliação e o realizado do que foi, né, planejado em metas de receita e gastos do mês, eu acredito que tem que ser fechado sim mensalmente. Mas revisar o que foi planejado, o que foi orçado, de 3 a 4 meses é importante, porque nós temos que ajustar muita demanda se ele não foi também trabalhado, alinhado, né? Se ele não foi bem assertivo na hora que foi planejado. Porque as projeções podem não acontecer da forma como eu as imaginei, né? Naquela época. Então, isso que você disse, tem que revisar cada período, cada um vai convencionar, um mês a cada 3 meses, mas tem que realmente revisar
E para poder revisar tem que ter também bons controles, controles confiáveis. De novo, vamos falar aqui que nós estamos falando de coisas simples, não tem nada que sofisticar. Você falou, né, Rafael, hoje temos ferramentas assim generosas em termos de recursos, né, em todos os sentidos. E tem que usar isso, né? E eles estão disponíveis de uma forma muito fácil, que nos permite bons controles. É de você fechar o dia e já saber ir um BI no teu celular do que faturou, o que você gastou, qual que foi o resultado do caixa, o resultado, né, da venda do dia, e você já ter essa informação diária, né? Exato. Ou o momento que você Os próprios canais disponível. de venda, né? Você falou antes em representantes, mas hoje tem o meio digital aí que vem crescendo e fica a relação direta, muitas vezes, entre a empresa e quem está adquirindo o produto. Então, tem estratégias alternativas a um custo menor e tem também a possibilidade de ter estruturas maiores. Mas eu acho que o importante é a pessoa ter a consciência de que, para crescer, ela vai ter que aliar o que ela tem aonde ela quer chegar. Mas a gente verifica muitas vezes nas dores do empresário, e do pequeno e do médio especialmente, a dificuldade de fazer a integração das áreas. Tem a parte comercial, aí tem a parte de produção ou de produção de serviço ou produção de produtos, o atendimento no comércio, aí tem alguém que tem que comprar, tem alguém que tem que vender, tem alguém que tem que atender, tem alguém que tem que registrar toda essa atividade. Como isso pode ser encaixado num planejamento? Como promover a integração para que as coisas aconteçam de forma harmônica? Eu acho que uma das coisas muito importantes justamente é isso. Se eu tenho um planejamento, eu torno público esse meu desejo, esse meu objetivo, essa minha meta, né? E eu tenho que compartilhar com todos os stakeholders, né, da organização, dizer, ó, tu és responsável disso aqui, mas tu tens que ser parceiro daqui, de cá, desse outro lado. E, enfim, compartilhar todo esse teu planejamento, todas essas tuas metas, todos esses objetivos com a tua equipe. Fazer com que ela esteja efetivamente integrada e se sinta responsável também pela parcela que lhe cabe em buscar a realização daquilo que foi planejado. Tornar público envolve os colaboradores, os líderes, né, os supervisores, os gerentes, e eles acabam se comprometendo com essa responsabilidade, e aí cada um na sua área, né? Quando a empresa é maior. Quando a empresa é menor, é geralmente a direção com o seu gerente maior que vão alinhar as estratégias do planejamento. Tem então, uma coisa interessante também. É um momento, eu vejo, que ele também acaba colocando, né, em público para que venha a dar certo, porque as pessoas vão se comprometer, quem é envolvido, né? Quem trabalha com planejamento estratégico, né, depois que começa, não para mais, porque é um caminho muito bacana de seguir. E eu recomendo realmente que as pessoas escutem o que os nossos convidados estão falando e apliquem. Mas o pequeno empresário que de repente vai começar a planejar agora, ele vai ter uma dificuldade inicial e uma resistência própria, às vezes, de querer fazer o planejamento, e às vezes encontra resistência nas equipes porque as pessoas estão acostumadas a fazer as coisas da mesma forma como sempre fizeram. Como quebrar a resistência e mostrar que o planejamento e esse acompanhamento é um bom caminho para que a gente consiga não só realizar as questões da empresa, mas da própria vida pessoal. E daqui a pouco a gente sabe que tem gente que acorda de manhã cedo, bem cedo, e vai dormir muito tarde, e passou o dia inteiro trabalhando, mas acabou apagando incêndio, né? E poderia ter uma melhor qualidade de vida, inclusive, se tivesse isso planejado. É bem isso. A gente passa o dia apagando incêndio muitas vezes e tem que ter esse momento para poder justamente voltar ou chegar àquilo que você planejou para ver se está efetivamente acontecendo. É aquilo que você falou há pouco, né, dos controles. E como eu engajo toda essa minha turma nesse desafio? Não é uma coisa simples. Se você já tem uma tradição de planejamento, que parece uma cultura,
que parece que não é esse é o enfoque da nossa conversa, é um convite que a gente está fazendo para que as empresas, quer indústria, quer comércio, quer serviços, efetivamente se organizem e se planejem, né? Então, isso acaba sendo uma novidade dentro da empresa e que tem que ser um produto muito bem vendido, uma ideia muito bem vendida para todos quantos possam participar e contribuir com o processo. Isso não é simples, tem que ser persistente, tem que ser quase teimoso e não arredar pé, porque senão você não vai chegar ao resultado, né, Carmen? Eu vejo, Dalmas, que é uma conquista de passo a passo, né? Você começa a treinar a equipe, começa a treinar a liderança, começa a envolvê-los e acaba surgindo a necessidade do planejamento, assim, por eles, em muitos momentos. Né? Eu estou com aquele gargalo lá no meu processo produtivo, estou desperdiçando matéria-prima, porque o meu problema é máquina, ou às vezes é operador, ou é processo, né? E eles, às vezes eles são cobrados por esse movimento na empresa, e é um momento que eles vão ir para o planejamento para que essas ideias venham, né, para a mesa, para que a gente venha ter uma solução, né, desse desperdício mediante esse processo. Daqui a pouco é um investimento para um equipamento novo, então tem que nascer algo que venha a também solucionar aquele indicador que não está adequado. Então é uma necessidade. É tudo muito que engajado, né? A necessidade com a responsabilidade que eles vão ter para responder depois pelos seus indicadores também. E, Carmen, eu gostei muito antes quando tu comentou que hoje tu tem empresas que tu assessora que eles estão revisando o planejamento às vezes até em períodos de 3 meses. E isso é fundamental porque a nossa sociedade hoje está muito dinâmica. Sim. Negócios surgem e se extinguem, não é toda empresa que chega, né, no nível da Tramontina, mas a Tramontina ao longo da história dela também se reinventou. E eu acho que isso é importante o empresário ter em mente, porque daqui a pouco aquilo que ele começa a fazer agora, lá na frente não existe mais atividade. A gente tem inúmeros exemplos de empresas que eram a vanguarda e que acabaram sucumbindo frente às mudanças. Eu me lembro que o meu primeiro smartphone mesmo que eu tive foi um BlackBerry e era top, tinha aquele tecladinho e tal, e hoje isso aí sucumbiu, né? Veio o iPhone, depois veio o sistema Android e substituiu aquele sistema que eles tinham. Antigamente a gente usava os vídeos de VHS, sucumbiram para o streaming. E assim, uma série de atividades, né? Que teve a entrada do Uber, teve a entrada do Airbnb, e é necessário que o empresário esteja de olho no que está acontecendo. Quando verifica alguma coisa que não está adequada com o planejamento, ou surge algum evento externo que ele verifica que a atividade dele está em risco, como recalcular a rota? Porque o planejamento acaba sendo uma bússola para apontar para uma direção. Mas se a gente fica congelado só nisso, a gente pode sucumbir. Então, como recalcular a rota quando o planejamento não está dando certo? Ele vai para a direção, vai para os envolvidos, são feitas as análises, né, do que foi planejado e qual é a necessidade de eu ter que estar reestruturando. Por exemplo, tivemos cheias agora em maio, abril, que a gente teve que se reestruturar em muitos segmentos, porque ficamos praticamente fechados, parados, sem estradas, né? Foi uma questão externa que acabou ameaçando. Teve pandemia, que são casos que são bem típicos que a gente tem que... Eu não posso seguir o que eu planejei, não dá mais para seguir, porque mudou, né? Veio de fora a questão externa que acabou afetando o nosso movimento interno. Então, a gente tem que se reestruturar, tem que daqui a pouco sair com o que eu tinha planejado e entrem as novas estratégias. E é tranquilo isso, até porque em algum momento vai surgir uma novidade, um insight de um produto novo, algo que surgiu, que eu vou ter que fazer um investimento. Eu não vou esperar até o próximo ano para fazer esse investimento, estou com capital, né, para buscar, para fazer essa inovação, e só porque não estava no papel eu não vou, né, vou ter uma barreira aí. Então tem que adequar ele conforme mesmo a necessidade, por isso que existem as revisões. E se entrar isso aí que você comenta, né, Carmen, isso não tem que ser de uma forma aleatória, eu tenho que saber, bom, o meu planejamento
não deu o resultado esperado. Eu tenho que ser perspicaz o suficiente para descobrir o que me impediu de chegar ao meu resultado, né? Porque senão esse processo de sair e entrar de novo, pura e simplesmente eu vou continuar incorrendo muito possivelmente no mesmo erro, na mesma falha, na mesma deficiência. Então é importante. Os controles vão permitir isso. Nós já falamos bastante de controles, né? E as pessoas. Sim, justamente. Se eu tenho uma equipe, se cada membro dessa equipe é cônscio das suas atribuições, da sua área de atuação, se ele domina essa área que lhe cabe, ele vai também, ao dominar, ele vai acabar sabendo onde estão os prós, onde estão os contras, onde são as eficiências e onde são as carências, né? E com isso ele pode ir corrigindo. E ele contribuindo com a sua parte, ele acaba contribuindo com o todo. Então, é isso que a gente fala, bons controles, detectar aonde estão as falhas, corrigi-las, eliminá-las e depois volta com o planejamento ajustadinho para a nova realidade, né? Mas não tira o pé não arreda o pé. Segue o teu trabalho, não desiste, te mantém firme no teu propósito e essa humildade de reconhecer um erro, uma falha, uma imperfeição, isso é do ser humano. Então a gente tem que aceitar isso como uma coisa normal, com humildade, mas com coragem, vai lá e pega e faz, né? Isso aí. Como identificar os pontos fortes e os pontos fracos para começar um planejamento? Isso vem de uma história. Isso não é estalei o dedo, eu já percebi. Não, eu tenho que... Então, essa história, para uma empresa que vai começar, talvez ela tenha que começar construindo a sua história. Mas se essa história já foi feita, já foi traçada, já foi escrita, eu tenho que olhar o que aconteceu de bom ao longo dessa minha história, aonde eu tive problemas, e com isso eu vou acabar detectando. Esses são meus pontos fortes e olhando para o passado eu detecto, esses são meus pontos fracos. Então eu trabalho meus pontos fracos e exploro as oportunidades em cima das minhas forças, né? Posso conversar com o meu fornecedor, com o meu funcionário, com o meu cliente para me auxiliar nesse reconhecimento? É daí que saem as informações para você se situar, né, em relação ao reconhecimento da onde que está dando certo e da onde que não está, né? E o próprio indicador, a empresa, né, possui indicadores, controles, que eles também vão nos direcionar para essas decisões. Né? Por exemplo, se eu criar uma matriz BCG lá no meu portfólio de produtos, eu vou ter que saber hoje qual que é o meu produto estrela, qual que é o meu produto que não vende, qual que é o meu produto abacaxi, qual que é o meu produto vacas leiteiras. E aí com isso Explica um pouco melhor isso para nós. Isso não é um bicho de 7 cabeças, mas ele é muito comum na área comercial, né? Que o item vaca leiteira é o que você vende sozinho. E aí você tem que ter um preço dentro do mercado para que você também seja competitivo com ele. Mas aquele produto estrela, que é aquele produto que eu posso cobrar melhor, porque só eu produzo, ele tem um processo diferenciado perante o mercado, é o meu produto que eu mais tenho rentabilidade, mas ele é uma venda menor. Então, através desses indicadores, desses índices que eu vou direcionar, falando agora em comercial, que isso vai saber o que é ameaça, o que é fraqueza, né? Aonde que estão minhas oportunidades perante o mercado, para que eu direcione o meu planejamento e que venha melhorar. Daqui a pouco, uma vaca leiteira que eu preciso vender, eu não estou vendendo. E essa vaca leiteira, né, Carmen, ela se aplica à indústria, comércio, mas também a serviços, né? Eu já posso ir avaliando a vaca leiteira, eu tenho que manter ela no estado da arte, né? E eu tenho que ter a coragem de olhar para esse serviço que eu estou prestando, ele é ineficaz, ele não está dando o retorno que eu espero, que eu preciso. Talvez eu tenha que ter a coragem de dizer, não realizo mais esse serviço. Eu tenho que ter a coragem de dizer,
não produzo mais esse produto, esse artigo, porque ele não me dá retorno, ele não está agregando, não está dando retorno. Máquina, né? Exato. E essa identificação ela tem que vir sim com a convivência que você tem com consultores, com a contabilidade, né? Com os nossos fornecedores, concorrentes. Eu nunca digo que nós temos concorrentes, nós temos hoje pessoas que são parceiros dentro do mercado. Né? Um concorrente pode ser um aliado. É um parceiro, pode ser um aliado. O próprias pesquisas hoje nós temos, né, de marketing que possa nos direcionar melhor, né, dentro do planejamento. Aí o pessoal, a empresa, né, vai dizer, eu vou ter que investir em marketing, eu vou ter que investir em consultoria, mas vamos buscando aos poucos. Vai ter que nascer assim pequeno para você sentir essa necessidade de evoluir. E essas parcerias, nós estamos aqui na SIX. A SIX é uma enorme parceira. A gente acompanhava bastante quando eu estava no trabalho ainda, e estava presente algumas vezes e perdia N oportunidades porque a agenda não permitia, né? Mas nós sabemos, a SIX sempre repassa para os seus associados, né, para as empresas, orientações valiosas, então não precisa contratar uma assessoria cara que às vezes ela acaba se tornando infrutífera, né? Já tem em casa, né? Conectar pessoas é importante. Fazer o que a gente está fazendo aqui, fazer o que às vezes se faz almoçando com a SIX ou quando tem o jantando com a SIX, ou oportunidades essas de networking, muitas vezes surgem oportunidades e aí tem que saber aproveitar, né? Então a Câmara de Indústria e Comércio ela realmente tem essa função e deseja que os empresários estejam conectados e as pessoas estejam envolvidas. Quando a gente fala de planejamento, muitas vezes a gente pensa em crescimento. Pode ser crescimento, pode ser racionalização de recursos. O que deve estar contido ali? O que é mais justo para a empresa obter o melhor resultado. Às vezes nem é vender mais que eu vou ter o meu melhor índice de rentabilidade. Então, ajustar esta máquina, né? Direcionar a despesa perante a receita dentro de um índice que comporta para que eu tenha, no esforço de todo esse processo, dessa cadeia, que eu venha ter uma rentabilidade que seja real para o negócio, para o segmento e para o esforço todo envolvido dentro das nossas empresas. Exato. E diria assim, a gente às vezes se preocupa, trocou de governo, trocou o mercado, trocou N coisas, e a gente fica muito preocupado talvez com isso, mas isso é determinante, é importante pelo menos, né? Mas não é tudo, eu tenho que saber, tem momentos que eu tenho que avançar, porque o mercado permite, o mercado está sendo receptivo aos meus serviços, aos meus produtos, e tem momentos que eu tenho que ir com um pouco mais de calma. Arrojo é uma coisa, mas não saber avaliar suficientemente o tamanho do passo que eu pretendo dar e os riscos que tem nisso, isso é uma outra coisa. Então eu tenho que dar o passo firme, decidido, né? Mas que não seja maior do que a minha capacidade e lá adiante eu correr o risco de não chegar ao meu resultado ou prejudicar os resultados que eu já tinha conquistado, né? Ou gastar a lucratividade que já está, né, que havia sido para conquistada, manter o negócio aberto. Então isso já não dá para deixar acontecer. Perfeito. E o empresário que está nessa condição, ele precisa parar sim o processo e buscar aonde que nós temos essas torneiras abertas que estão sangrando. Porque em algum momento ele está vendendo um pavilhão, está vendendo um veículo próprio, está vendendo a casa para colocar o dinheiro na empresa. Então tem que ser um negócio saudável sempre, tá? Não vale a pena a gente manter um negócio com sangria. O momento de planejar é um momento muito especial, né? Então é um momento que se para pensar naquilo que estamos fazendo e para onde queremos chegar. Vocês entendem como fundamental ter um plano de ação? Esse plano de ação ele deve ser escrito, deve ser documentado. Como vocês veem essa questão? Pode falar. Eu acho que um plano de ação é uma peça básica, essencial na atividade de planejar e depois de ter planejado, ter esse plano de ação. E ele tem que ser tornado
do conhecimento de todos que possam contribuir com ele, né? Um plano de ação imaginado para acontecer sozinho, com uma única pessoa, é muito difícil. E em muitos momentos de cima para baixo, da alta direção para os líderes. Exato. Então, não pode ser de uma única só pessoa, né? E traçar planos de ação em conjunto, ter parceiros nesses planos de ação e depois tem que efetivamente monitorá-los, realizá-los, né? E um plano de ação, se tu não executa, não é um plano de ação, né? Tem que ter algo que eu tracei e que vou efetivamente realizar. Então, sim, eu estou fazendo um plano de ação e isso é fundamental. Junto com as metas que a gente falou, se pode trabalhar também com a questão dos indicadores. Perfeito. Carmen, o que tu pode falar sobre a questão dos indicadores? Como criar um indicador? Quais são os indicadores que efetivamente vão apontar para saber se a pessoa está indo no caminho certo ou se tem que ligar a luz vermelha? Então, a maioria dos indicadores econômicos, financeiros, né, dentro da área financeira, dentro da área comercial, indicadores comerciais, de vendas, metas, né, o quanto que você atendeu ou não, o que foi projetado de meta. Então, esses números, eles acabam dando um norte e me dando uma segurança do que eu planejei está acontecendo ou não. Então, são vários índices, né? Nós temos hoje até o próprio fluxo de caixa, se eu tiver um problema de com um desembolso maior do que o meu recebimento, eu já tenho algo que não está alinhado. O próprio indicador de liquidez, né? Estou com uma falta de disponibilidade de caixa, estou buscando capital de terceiros, então já está me dando também um indício de que algo não está legal dentro da tua empresa. Ciclos financeiros, né? O recebimento em relação ao pagamento, o tempo de estoque, também é um quesito muito forte que a empresa deve estar medindo, mensurando, porque ele acaba afetando muito sério o caixa. E hoje a gente sabe que o capital de giro é muito forte, muito pesado, não cabe nos nossos custos, né? Um título, se pagar 4% de juros financeiros por antecipação de um título. E aí acaba criando, né, acaba ficando os cenários, né, financeiros da empresa acabam gerando prejuízo ao invés de estarmos gerando rentabilidade. Temos índices de solvência também, aí são índices mais alavancados, no caso, para saber se a empresa está, né, bem ou não em relação ao seu comportamento de liquidez, endividamento, e são índices que vêm sempre apoiar. Eu preciso ter tudo isso? Não, mas eu preciso saber direcionar o que está entrando, o que está saindo e o que fica aqui no caixa da empresa. Os índices, a Carmen colocou bem, Carmen, é isso aí mesmo. São inúmeros índices, eu posso criar quantos eu imaginar. Perfeito. Mas aqui também volta aquela questão da coisa simples, né? Se eu sofistico, se eu complico, se eu amplio, eu acabo não tendo aquilo que falamos no começo, acabo não tendo controles. E sem controles eu não chego a lugar nenhum, não tem jeito, né? E uma questão importante, acho que para todo negócio, é ter o foco no cliente, né? Na questão de quem gera depois o recurso que vai ser o protagonista, todos esses índices que foram comentados. Mas temos que ter também alguma questão no planejamento, nos indicadores, que apontem para a satisfação dos clientes, para saber se a gente está indo no rumo certo para eles alimentarem todo o sistema da empresa. Né? Você tem que ouvir o cliente, tem que estar na presença dele, aí você vai ouvir, ele vai reclamar do preço, que é importante, mas que não é tudo. Ele vai te falar do produto, ele vai falar das tuas condições de entrega, das tuas condições, da qualidade do teu produto, da expectativa que o consumidor daquele lojista tem em relação àquilo que você produz e entrega para ele. Então, evidentemente que o cliente é peça-chave. O importante a questão do preço, né? A gente fala de preço, mas também tem que falar de valor, né? E valor ele é mais importante às vezes que o preço, porque às vezes algo que não custa tanto
ele tem pouco valor, né? Mas aí no planejamento você vai treinar, né? Vai qualificar a tua equipe comercial, porque eles não vão vender preço. No momento que ele justifica se é um produto técnico, ele conhece, tem conhecimento do que está vendendo, o preço vai ser o último momento que o cliente vai questionar, né? Então a qualificação, pessoas. Eu vejo que no planejamento é onde que nós mais temos que buscar forte, né? Comercial, qualificação, estratégias, para que a equipe tenha uma comunicação clara, um conhecimento que a empresa precisa estar preparada para atender o nosso mercado exigente, como está sendo nesses últimos momentos. Uhum. Bom, e a Carmen comentou, né, Carmen, você comentou 2, 3 vezes agora aqui sobre o caixa, o controle do caixa. Isso é outra coisa que tem que ter um rigor enorme. O que quebra uma empresa não é a falta de lucro, é a falta de caixa, né? Se eu não tiver dinheiro no caixa hoje, eu não pago a minha conta amanhã, eu começo a quebrar. Vai buscar um aporte, né? Misturar o caixa da empresa com o caixa pessoal. Meu Deus, jamais, jamais. Pode estar no mesmo bolso, mas tem um montinho que é o meu, tem um montinho que é da empresa. E aquele nosso empresário que pega o final de semana, me dá um dinheirinho, né? E aí toda semana já paga essa minha conta para o financeiro da empresa. Quando a gente vê, soma-se um valor muito expressivo que ultrapassa o valor do que ele custaria se eu contratasse uma outra pessoa para fazer o que essa direção faz, o que esse diretor faz, né? Então tem que ser mensurado para que a gente evite, né, essa saída de dinheiro que às vezes não cabe um percentual muito alto para um aporte, né, pessoal, e que esse dinheiro tem que ir para o giro da empresa. Bom, quero dizer para vocês que a conversa está muito boa e a gente poderia se estender aqui por horas. Então, mas dado o limite de tempo que nós temos, nós estamos praticamente encerrando. Eu vou abrir a palavra então para considerações finais que vocês acharem importantes. Ok, por favor, Carmen. Eu vejo que o planejamento, então, empresários, se preocupem sim, você vai planejar, pensar hoje para realizar amanhã. Amanhã não é daqui a 5 ou 10 anos, é amanhã, é daqui 2 meses, para nós falando menos do que isso, janeiro de 2025. Ele faz parte tanto da vida pessoal quanto da vida empresarial, e se não tivermos esse controle, esse planejamento, a gente não tem, eu digo, estamos sem apoio nenhum, né, de dar sequência na nossa empresa e buscar sempre, claro, com todos esses processos, com essas melhorias que vêm em função do planejamento, rentabilizar o negócio. Lorival. Muito bem, então cumprimentar a SIX, primeiramente, por liderar esse processo todo, né? Parabéns, vocês são uma fonte de inspiração para o empresariado de Farroupilha, mas e da região também, né? E dizer que, como a Carmen bem destacou, nós estamos assim numa véspera de o 2024, nós já estamos na fase de apagar incêndio, já não se planeja mais nada para 2024, estamos realizando aquilo que eu planejei, até aquilo que eu nem planejei. A coisa está acontecendo, estamos a menos de 2 meses do final do ano, né? Mas planejar o 2025 vai ser um ano talvez mais difícil. 2024 se imaginava que seria difícil e surpreendeu positivamente, né? O emprego no Brasil crescendo, o PIB crescendo, as empresas consequentemente usufruindo dessa condição, né? Então isso foi muito bom. Não se acredita que seja assim em 2025, isso não é gerar pânico, não, é ser precavido. O passo ano que vem pode ser um pouco menor, porque o de 2024 foi bom, 2025 tem que ser um pouco mais precavido, os juros já sabemos vão subir, então se eu tiver que buscar dinheiro no banco, que seja de uma forma muito sadia, muito bem criteriosa, para não usar de uma forma que depois eu não tenha o recurso gerado para devolver, né? Mas sim, planejar muito bem o 2025, pé no chão, mas com convicção, com coragem, com ânimo, e vamos firme todo mundo aí. 2025 tá aí abrindo as portas e temos que ingressar nele, né? Tá certo. Então, feitas as considerações finais,
em nome da Câmara de Indústria e Comércio, quero agradecer vocês por terem disponibilizado do seu tempo para virem voluntariamente aqui conversar com o nosso associado, com a comunidade em geral, né? Esses vídeos eles estão disponíveis na internet em todo o mundo, então daqui a pouco vai ter pessoas até de outros países aí nos acompanhando pelo YouTube. E para você que está nos assistindo, fica um convite então para curtir o vídeo deste conteúdo do Comitê Financeiro da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha, e também fica o convite para compartilhar o link com amigos, né, que podem utilizar ele como uma ferramenta também de aprendizado. Acompanhem os nossos conteúdos, fiquem com a gente e o desejo de que 2025 seja um ano de grandes realizações e de coisas extremamente positivas para todos. Muito obrigado!